Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui. E no vídeo de hoje eu vou querer falar sobre um filme que vai levar uma grande quantidade de prêmios nessa temporada de premiações, que é Hamnet. E é difícil colocar em palavras tudo aquilo que o filme representa. O filme ele é dirigido pela Chloe Zhao, que está se provando cada vez mais em Hollywood. Ela foi responsável por produzir Nomadland, que acabou levando 3 prêmios no Oscar, melhor filme, melhor direção e melhor atriz para Frances McDormand, além de outras premiações que o filme acabou levando, como o BAFTA, né, o prêmio de cinema inglês, e o Globo de Ouro também. Além disso, ela produziu Eternos, né, o filme da Marvel, que por mais que alguns critiquem, é um filme que ele se destoa e ele tem uma originalidade muito grande quando comparado com os outros filmes do MCU. E o filme ele é produzido baseado na ficção histórica escrita em 2020 pela Maggie O'Farrell, com o mesmo nome, Hamnet, que também foi a responsável por coescrever o filme junto com a Chloe Zhao. Mas enfim, pessoal, voltando aqui ao filme, do que se trata Hamnet? Hamnet, Uma Vida Antes de Hamlet, né, como é o título em português, vai tratar justamente das origens do que viria a ser uma das peças mais famosas, pelo menos no Ocidente, né, escrita por Shakespeare. Mas vocês não esperem nada como uma cinebiografia do Shakespeare ou algo do tipo relacionado a Hamlet, nada disso. A Chloe Zhao aqui, ela faz uma construção muito interessante, construindo um filme muito longo para no fim chegar àquilo que viria a ser Hamlet. Então Hamlet é como se fosse a cerejinha do bolo de tudo aquilo que ela constrói, que no caso é Hamnet com N. Então o filme ele começa com o Will, né, que é filho de um coureiro ali, um cara que faz luvas e coisas com couro, e é um cara muito culto, muito inteligente, apaixonado por línguas, né, por literatura, e dá aulas de latim para uma família a fim de pagar as dívidas do pai. Olhando pela janela ali, ele acaba vendo uma moça que também se destaca muito, muito diferente, tanto pela cor de sua roupa, um vermelho pujante, quanto também por estar muito em contato com a natureza ali, que é a Agnes. Os dois eles acabam se apaixonando e aqui a direção ela se destaca de maneira impecável, com a fotografia produzida numa Inglaterra do século XVI, muito calma, muito serena, e a direção de câmeras da Chloe Zhao, ela procurando planos mais abertos e umas câmeras com maiores movimentos nessa parte do filme, mostrando um amor ali que tenta se encontrar. Os dois acabam se apaixonando e aí acaba vindo a primeira filha do casal, que é a Suzanne. E a fim de prover para sua família, né, o Will ele tenta ali trabalhar novamente com seu pai, mas o pai não o compreende, ele não compreende seu pai e aquele trabalho ali com couro não é algo para ele, não é quem ele é. E aí o Will tem até uma cena muito interessante, onde eles estão dormindo ali, ele não consegue dormir, ele começa a escrever à noite, e aí a Agnes vê que ele não tá bem, ela chega perto dele e fala, o que tá acontecendo? E ele fala assim, eu tô escrevendo, mas você não vai entender agora, isso não faz sentido agora, talvez um dia fará. E guarda essa parte que é algo muito importante. E aí depois disso, a Agnes, ela vê que o Will não é ali onde ele deve estar, e fala que ele deve ir para Londres, que é onde o mundo se encontra. E aí, partindo dessa parte em Londres, a família fica bem, né, com Suzanne ali, e a Agnes agora está grávida novamente. E aqui novamente com os filhos, pelo menos com a primeira filha até agora, a produção ela segue aquele visual lindo da Inglaterra do século XVI, com as florestas e tudo mais, só que as coisas elas começam a ficar um pouco mais sombrias. Quando o filho de Agnes, a nova gravidez, né, está para ela ter o parto, né, para as crianças nascerem, as cores elas vão ficando um pouco mais sombrias, a chuva vem, a água começa a adentrar a casa, e a Agnes ela não consegue ter, né, esses novos filhos na natureza como ela teve a primeira. E aqui nessa cena destaca-se a atuação impecável da Agnes, né, da Jessie Buckley, durante esse parto, não só no parto, né, ao longo do filme inteiro, as microexpressões dela, a forma como ela olha pro nada ou pro Will, é impecável. E aqui nessa cena do parto, ela misturando o medo de estar ali, né, de estar longe da natureza, a raiva do Will não estar ali também com ela, a preocupação do filho que nasceu e também do outro filho que estava nascendo, né, eram gêmeos no caso, e a profecia dela falava que somente iriam haver 2 pessoas ao lado do seu caixão, então você vê a confusão dela ali. A Agnes ela é tratada como um certo tipo de misticismo ao longo do filme pela Chloe Zhao, e é uma personagem muito interessante, muito bem interpretada pela Jessie Buckley. E aí a primeira criança nasce, né, que no caso é o Hamnet, nasce saudável e bem, e a segunda menina nasce a Judith, que nasce morta, mas depois acaba respirando, né, e volta à vida. E aí as cores elas voltam pro filme junto com as crianças, né, em cenas muito lindas, as crianças ali brincando, colhendo plantas, conversando com a Agnes, elas trocando de roupa para enganar a avó deles, né, os gêmeos.
e as cores voltam à tela, né, à tona. Entretanto, é aqui onde, na Inglaterra do século XVI, né, não só a Inglaterra, mas a Europa do século XVI, com medo, né, da praga, né, daquela peste que matava várias pessoas, a peste, a praga, ela acaba chegando na família de Agnes e Will, e a Judith acaba sendo acometida pela praga. E a Agnes, ela tenta fazer de tudo, né, como uma excelente mãe, para salvar a vida de Judith, mas ela entende que, né, que desde o princípio a Judith não era o que estava na profecia e talvez ela teria que partir mesmo. Entretanto, o Hamnet, que é um personagem muito bem interpretado também pelo Jacob Jupp, ele troca de lugar com a sua irmã, ele se deita ao lado dela, assim como eles trocaram de roupa anteriormente, para enganar a morte, para a morte ver os dois ali e levar ele ao invés dela, e é isso que acaba acontecendo. E o mundo de Agnes desaba. Não era o que estava na profecia, não era o que ela tentava, ela não conseguiu salvar Judith, mas a Judith se salvou e agora o Hamnet foi e ela não conseguiu antever isso de alguma forma, ou ler a profecia novamente, quiçá. E aí ela acaba depositando toda essa raiva, toda essa tristeza, todo esse luto de uma mãe no Will. Pelo fato de Will estar longe, de Will não estar presente, sendo que no fato não haveria muito o que ser feito ali no caso da peste, né? E aí o filme ele muda, né? Ele entra numa nova parte, num terceiro ato, digamos assim, que é onde as cores elas somem de certa forma, mas não as cores do mundo, as cores de Agnes. A Agnes ela deixa de utilizar aquela sua roupa, seu vestido clássico vermelho, que sempre a diferenciou, né, por cores que se destacam do demais da sociedade da época, um vermelho representando força, bravura, coragem, um vermelho pujante, e agora substituído por roupas mais amenas, comuns, marrons, medíocres. E o luto ele acaba sendo representado ali, a Agnes ela não consegue lidar muito bem com aquilo, e ambos eles vivem distanciados, né? Agnes e Will vivem distanciados, tanto pelos quilômetros quanto pelo luto que os separa. E aí a Agnes ela acaba descobrindo, né, que tem uma peça em Londres produzida pelo Will, cujo nome se assemelha muito ao nome de seu filho, Hamlet, mas com L e não com N. E agora a Agnes ela decide ir, sendo que ela nunca tinha visto uma peça, nem algo do tipo, ela entra ali e você vê o olhar confuso dela, a direção interpreta muito isso, representa isso muito bem, assim como Agnes. E quando a peça começa, pessoal, aquilo ali é de você segurar na cadeira e falar, meu Deus, a peça ela é de tirar o fôlego, ela é de tirar o fôlego, o que eles fizeram aqui, representando a peça e as atuações da própria peça muito bem, mas aqui na peça, a história do Hamlet, né, para quem não se lembra, o pai de Hamlet, né, o rei da Dinamarca, ele é assassinado, e aí a sua esposa acaba se casando com o tio de Hamlet, que no caso foi quem assassinou, né, seu pai, e aí se desenrola todo um trama por trás disso. Mas a cena da peça que melhor representa toda essa questão do Hamlet, do luto, da Agnes e tudo mais, Will, né, no caso aqui agora William Shakespeare, ele representa na peça de Hamlet todo o seu luto e toda a sua dor que só consegue ser mostrada e compreendida através da peça, através da arte. E aqui na peça, o rei, a cena onde o Will interpreta o rei ali, o pai falecido de Hamlet, onde ele demonstra todo o seu luto, toda a sua dor pela perda de um filho, e depois onde ele vai pro camarim, ele chora, é algo muito tocante, é algo muito marcante, é algo que tem que ser visto no cinema. E aqui eu pontuei um diálogo, né, do livro do Hamlet, onde representa muito bem essa parte, né, que representa o luto, e é onde o rei se apresenta para o Hamlet e fala: sou o espírito de teu pai, condenado por certo tempo a vagar pela noite, e durante o dia a permanecer em jejuns de fogo, até que os crimes vis cometidos em minha vida terrena sejam queimados e purgados. E aqui por crimes vis eu entendo não somente o luto de Will, né, quanto o seu filho Hamlet, mas a dificuldade também de um artista se portar ali, porque não era algo como se ele não conseguisse ser coureiro ali, não era para ele, não é quem ele era. E por mais difícil que fosse compreender, isso acabou cortando partes da vida dele, né, como estar junto com a sua família e tudo mais, mas que era uma dualidade muito difícil de ser lidada e representado muito bem através dessa peça. E a cena final, onde o Hamlet na peça acaba morrendo e a Agnes ela tenta como se fosse curá-lo ali com a mão, tal qual ela fez com seu filho Hamlet enquanto ele falecia,
eu acho que é tanto uma forma dela tentar curar, mas também dela aceitar e querer absorver a arte, o impacto de tudo aquilo. E depois você vê as pessoas, né, o público, os plebeus, colocando a mão ali também pro Hamlet da peça, como se falassem, a arte entra em mim, eu entendo tudo isso, pô, absorva tudo aquilo. É uma cena, assim, absurda, acho que é uma das melhores coisas que eu já vi no cinema, sem dúvida alguma. E o filme, pra mim, além das várias camadas que ele trata, né, ali sobre família, sobre vida, o filme ele trata, pra mim, da questão do luto, né, e por mais que a gente só vai entender isso na parte final do filme, nesse último arco. E ele trata sobre o luto, sobre a finitude da vida, e no caso da Agnes, né, por mais que ela tivesse ali as visões e tudo mais, talvez as visões, né, o que ela visse, talvez até ocorreria, mas a vida é imprevisível. Não dá pra gente querer prever a finitude da vida. Hamnet é um filme sensacional, é difícil colocar tudo em palavras do que esse filme representa, mas é um filme que vocês precisam ver. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que essa crítica aqui ela tenha simbolizado e representado um pouco do que realmente é o Hamnet. Mas, de novo, quem sou eu para opinar alguma coisa? Vão ver o filme, comentem aqui o que vocês acharam. E espero que tenham gostado do vídeo. Eu também estou deixando no Subtrack, aquela plataforma onde tem alguns textos, o roteiro desse vídeo, né, que é um texto um pouco mais debatido e elaborado, digamos assim, caso vocês queiram ler. Mas se não, muito obrigado pelo vídeo, né, pessoal, pela atenção aqui, e a gente se vê no próximo. Obrigado.